Então, olá meus caros, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Hoje vamos abordar uma temática que está relacionada mais precisamente aqui com intervenções de enfermagem, portanto, vamos falar hoje uma situação mais direcionada para a parte de urologia e mais especificamente sobre o procedimento de algaliação. Portanto, não vamos aqui nos perder muito em termos técnicos, porque não é o que interessa para aqui, mas sim vamos falar mais de cuidados a ter com a manipulação, o manuseamento de algálias. Por vezes temos doentes com esse tipo de dispositivo médico e temos que saber como ajudar as pessoas e cuidados têm que ter essas mesmas pessoas que estão algaliadas. Portanto, fiquem nesse lado, já sabem, eu sou o Tiago Mota e até já! Então, bem-vindos de volta aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Como disse anteriormente, vamos abordar hoje uma temática relacionada com as algálias, com as sondas vesicais e os cuidados que devemos ter quando alguém ou quando possuímos um dispositivo destes. Portanto, temos que nos lembrar, antes de mais, que isto são situações complicadas até para a imagem da pessoa. Normalmente nós associamos este tipo de situações mais a pessoas idosas, mas nem sempre isso acontece. Às vezes temos pessoas que têm idades precoces, portanto adultos até por vezes de média idade e adultos até jovens por vezes, e isto não afeta só a imagem da pessoa em si, também afeta a própria relação com o seu cônjuge, etc. Portanto, isto vai influenciar aqui vai ter várias dimensões que têm que ser de relevo, sem dúvida nenhuma. Portanto, vamos então falar aqui um bocadinho sobre a algaliação e cuidados a ter com este tipo de dispositivo. Ou vamos então avançar, vamos então falar sobre a algaliação, o que é isso, a algaliação, o que é uma sonda vesical, o que é uma algália. Portanto, não é mais do que um dispositivo que pode ter e ser constituído por vários materiais. Os materiais podem ser de silicone, podem ser de silastic, podem ser de látex. Portanto, consoante o material que este dispositivo tenha, que é um tubo, um género de um tubo ou mais, assim temos uma durabilidade maior ou menor. Portanto, funciona um bocadinho dentro destes moldes e serve precisamente para, além de existirem vários tipos, não só a nível de material, mas de aspecto também, com vários lumens. Podem ter 2 lumens, podem ter 1 lumen, podem ter 3 lumens. Portanto, são as entradas que são usadas para várias situações. Depende do tipo de patologia que a pessoa possa ter, ou até pode ser algo temporário, e assim também temos que adequar o tipo de algália que vamos utilizar. Portanto, depende sempre do material e também do tipo de pessoa que temos à nossa frente e patologia. Portanto, a algália basicamente é usada para fazer um esvaziamento, por exemplo, da bexiga. Portanto, imaginemos que há uma situação de obstrução, por exemplo, da uretra, que é o canal que liga a bexiga à saída, que é o meato, não é? E existe uma obstrução por alguma razão, ou que há um homem que tenha uma hiperplasia benigna da próstata aumentada, e acaba por fazer ali uma oclusão do canal uretral, e então é usada aqui uma algália para a pessoa conseguir urinar, não é? Às vezes são coisas temporárias em que a pessoa acaba por fazer a medicação e essa obstrução acaba por ser sanada, desaparecer, e aí podemos então desalgaliar e a pessoa faz uma vida normal. Outras situações podem ser usada para fazer o esvaziamento da bexiga. Portanto, a bexiga é o órgão que, um género de um depósito onde temos a urina, não é? Onde a urina vai, diretamente dos rins, através dos ureteres, que são os tubinhos que vêm de cada rim, que vai ligar à bexiga, e consequentemente a bexiga depois tem uma saída também que vai pela uretra, que se chama uretra, que é o outro tubinho que vem até à saída. Dentro desta mesma anatomia pode existir situações em que haja então necessidade dessa mesma algaliação. Portanto, essas situações passam pelo que eu disse anteriormente, se houver algum tipo de obstrução, por meio de alteração ou até que esteja relacionado com os próprios nervos, os nervos que fazem com que o esfíncter que existe, por exemplo, entre a bexiga
e a uretra imediatamente a seguir, que faz com que nós consigamos reter a urina, não é? E não tenhamos incontinência, esse esfíncter pode estar afetado de algum modo, e então, estando afetado por esses nervos, mais por esses nervos, não é? O nervo vai enervar, vai dar um estímulo ao músculo para ele descontrair ou contrair, não é? Portanto, pode haver aqui alguma contração, quer por alguma doença neurológica, quer por a pessoa tenha tido, por exemplo, um acidente vascular cerebral, pode às vezes ficar afetada também a nível deste estímulo que existe para o esfíncter relaxar e conseguir urinar, e aí temos necessidade então de vir a algalear. Portanto, também pode haver aqui algumas perdas de urina ainda acentuadas que podem provocar aqui graves consequências a nível e produzir de algum tipo de infecções recorrentes. Não é que as algálias não possam também produzir essas mesmas infecções a longo prazo, não é? Porque é um corpo estranho que está no nosso corpo, não é? Que é inserido, mas de algum modo a pessoa pode ser uma pessoa, por exemplo, que seja paraplégica, tetraplégica, e essas pessoas têm muitas, mas mesmo muitas infecções urinárias, e por norma, para tentar evitar até outras situações, como por exemplo macerações, que são as assaduras na região genital, na região perianal, às vezes estas pessoas ficam com fralda, não é? Porque estão incontinentes, e isso o que é que vai acontecer? Vai fazer com que, como pessoas que têm a pele mais sensível, vão acabar por ficar com assaduras graves, que muitas vezes se traduzem em feridas que demoram imenso tempo e provocam bastante constrangimento na vida das pessoas e sofrimento. Podem também ser usadas para introduzir determinados medicamentos na bexiga. Às vezes pode haver necessidade de, embora já não se use muito, as pessoas podem ter uma perda ou perdas hemáticas. Há pessoas que têm hematúria. Hematúria não é mais do que sangue na urina, é denominado por hematúria, e às vezes essa hematúria há necessidade de introduzir uma algália para fazer uma lavagem vesical, é assim que é denominado, e as pessoas ficam às vezes dias a fazer esta lavagem vesical. É pendurado um soro, esse soro, em vez de ir para a veia, como normalmente se vê no hospital, entra na bexiga de forma contínua e vai saindo para o saco coletor, que é um saco que depois vai conectar à própria algália, portanto ao dispositivo médico. E vamos despejando os sacos e vamos controlando a entrada e a saída, para tentar perceber se a pessoa está a urinar, porque depois vamos ter alguma dificuldade em perceber caso não haja esse balanço hídrico, haja essa contabilização da entrada de líquidos e da saída desses mesmos líquidos. Portanto, temos que ter aqui uma atenção acrescida sobre esta situação. Portanto, isto é uma das formas que é usada, e usada com alguma frequência a nível hospitalar, este tipo de lavagens, e para aí temos outro tipo de algálias que é usada, que são as algálias de 3 vias. Uma saída ou uma entrada da algália é para o saco coletor, neste caso é saída para o saco coletor a urina, e a outra entrada vai ser usada para o tal soro que entra para irrigar a bexiga e para fazer essa mesma lavagem. Porquê? Devem estar a perguntar, fazer uma lavagem e a pessoa vai estar ali a deitar sangue sempre da bexiga, e é o soro que vai resolver aqui a ferida que possa haver na bexiga, essa perda hemática. A intenção não é que haja aqui uma cicatrização através do soro, não é essa a intenção major. É sim evitar que esse sangue que está a ser babado, deixem passar o termo, ou que está a extravasar dentro da bexiga, o sangue, quando se junta, tem tendência para coagular, ou seja, vai-se coagulando, vai-se depositando naquele valor residual que todos nós temos na bexiga. Nós nunca conseguimos fazer a urina toda que temos na bexiga. Há pessoas que deixam um bocadinho, há outros que deixam mais quando vão urinar. Portanto, esse sangue, ao acumular, o que é que vai fazer? Vai gerar aqui a cascata de coagulação, vai ganhar coágulos. Ao ganhar coágulos, o que vai acontecer é que vai entupir a parte do esfíncter que está ligada à uretra, né, logo a seguir, e a pessoa não consegue urinar. Portanto, vai fazer com que a pessoa tenha uma obstrução urinária, e aí a pessoa vai enchendo a bexiga, enchendo, não é? Tem que sair por algum lado e vai ter um sofrimento atroz. Portanto, temos que resolver essa situação através das lavagens contínuas, até a pessoa começar a apresentar, não apresentar, aliás, sinais de dores, e também a observação, a urina começar a sair uma urina cor de palha, ou uma urina mais límpida. Portanto, ao vir a urina mais límpida, fazemos uma paragem dessa mesma lavagem vesical, e aí temos o problema, por assim dizer, resolvido, não é?
e se pudermos depois acabamos por tirar este dispositivo urinário, que é a algália, pronto, já não é preciso. Depois temos outras situações mais complexas, são pessoas que às vezes fazem anticoagulantes e daí o sangue ficar um bocadinho ou demorar mais tempo a coagular, daí também pode criar hemorragias mais facilmente e levar a este tipo de situações que é dilatada hematuria, né, por algum traumatismo. Mas são usadas também os dispositivos urinários quando as pessoas não conseguem fazer ou não conseguimos ter um controle rigoroso do débito urinário da pessoa, uma pessoa que está desorientada, uma pessoa que urina na fralda, uma pessoa idosa que já urina na fralda, e nós temos que perceber a quantidade de urina que aquela pessoa está a gerar. Até porque é uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, tem problemas renais, temos que saber se aquele rim está a funcionar nas condições, nas devidas condições, e por isso temos que saber a quantidade de líquido que sai e que aquele rim está a produzir, primeiro para saber se o rim está a funcionar e depois para saber se a insuficiência cardíaca está aqui a afetar, porque a pessoa depois vai ficando com inchaços no corpo, edemas, e pode fazer um edema agudo do pulmão, que é encharcar o pulmão com líquido. Portanto, isso pode acontecer. São usadas também, as algálias, estes dispositivos médicos, são usados também em situações, lá está, pessoas que estão, por exemplo, acamadas, que não controlam o esfíncter urinário e urinam para fraldas, acabam por ganhar macerações enormes que levam às tais feridas, ou são pessoas que tenham úlceras de pressão por falta de alternância de decúbitos na região sagrada, coxígea, às vezes úlceras que são feridas, são buracos autênticos que não cicatrizam. Imaginemos então estas pessoas terem estas feridas e ainda estarem a urinar na fralda, com fraldas cheias de urina, a contaminar estas feridas ainda mais e a levar a infecções graves com pessoas idosas e que já têm o sistema imunitário por si também já bastante debilitado. A nível da intervenção em si, da colocação da algália, da própria algaliação, portanto, ela é introduzida sempre com a explicação à pessoa, portanto, nós temos que explicar à pessoa o que é que vamos fazer, seja ela qual for, ou à pessoa ou ao cuidador da pessoa, ou a algum familiar, portanto, pode estar presente ou não, mas convém haver essa explicação, é um método evasivo, portanto, tem que haver um consentimento também, por norma, da própria pessoa. Quando é a nível hospitalar, normalmente nós falamos em equipa e há uma prescrição médica e nós procedemos a essa mesma algaliação. Mas, por norma, se for em domicílio, tem que haver sempre uma prescrição médica e também convém haver uma explicação ao cuidador ou à própria pessoa. Portanto, é feito, é preparado o material normalmente é um material que apresenta-se a algália, o tipo de algália que é escolhida para o tipo de pessoa, se for uma pessoa que esteja algaliada há muitos anos ou que tenha uma algaliação crónica, normalmente usamos uma algália de silicone, que é uma algália que dura muito mais tempo, até 3 meses, portanto pode ficar essa algália sem nenhum tipo de problema. Caso não seja uma algália de silicone, normalmente em domicílio, se for uma de látex, por exemplo, deixamos até 1 mês, mas a nível hospitalar trocamos de 8 em 8 dias, 7 em 7 dias mais ou menos, e as de silicone a nível hospitalar trocamos de mês a mês. Portanto, caso não haja nada em contrário, não é? Caso tudo corra bem, não haja obstruções na algália, não haja nenhum tipo de problema. Portanto, nestes moldes escolhemos o tipo de algália, temos a algália à nossa frente, temos um lubrificante, temos umas luvas esterilizadas porque tem uma técnica ascética, vamos introduzir um corpo estranho na região geniturinária, portanto é uma zona que só por si tem que ser desinfetada também antes de introduzir a algália, portanto desinfeta-se ou o pénis ou o meato do pénis ou o meato vaginal, portanto tem que ser desinfetado nas devidas condições, ou então com as novas guidelines basta uma desinfecção com detergente, ou seja, lavar, ou então usar um soro fisiológico para passar e limpar a maior parte da carga bacteriana que haja nesse mesmo local. Portanto, a pessoa é algaliada, temos que ter também, além da algália e do lubrificante e das luvas esterilizadas, compressas, convém também termos aqui uma seringa para depois podermos insuflar o cuff, que é um balão que a própria algália tem para que a algália depois de ser inserida não saia facilmente, não é? Tem que haver algum bloqueio para que a algália fique dentro da bexiga e a pessoa depois não tenha esse receio e esse medo que a algália saia novamente. Portanto, só irá sair essa mesma algália quando depois de nós introduzimos água nesse balão, nesse cuff, e o cuff enche e fica a bolinha dentro da bexiga para não sair, e quando queremos retirar,
usamos uma seringa para aspirar esse mesmo água que é colocada, ok? Água, não é soro fisiológico, porque o soro depois cristaliza e depois temos aqui um problema para retirar a legália, portanto pode acontecer isso. Técnica ascética, como já foi dito, por causa do risco de infecção, e pode ser uma colocação temporária, apenas para retirar ou esvaziar a bexiga e fazemos, por exemplo, uma análise ou uma situação que eu acabei de dizer há pouco, mas para isso, normalmente, quando é para tirar uma amostra de urina, nós normalmente, de forma ascética, que as pessoas, por exemplo, não colaboram, normalmente usamos aqui umas sondas de esvaziamento, que são sondas que são muito mais económicas e só têm mesmo esse efeito, que é introduzir, tirar a urina e não dá para ficar lá, para ficarem mais tempo. Portanto, é mesmo só introduzir, retirar a urina e desperdiçar essa mesma sonda de esvaziamento. Pode também haver aqui a necessidade de fazer uma educação ou uma promoção para a saúde de forma ao cuidador ou à pessoa, depois de forma, e tem que haver, de forma a que a pessoa tenha alguns cuidados a manusear essa mesma algália. Portanto, cuidados na sua manipulação, e quem tenha e quem esteja algaliado deve sempre beber bastante água, pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia. É óbvio que depois temos que adaptar aqui ao tipo de doente. Se for um doente com insuficiência cardíaca, se for um doente com outros tipos de problemas, temos que, se calhar, tentar aqui equilibrar a balança, ok? Porque também não vai beber muita água, quando depois o coração também não tem capacidade para lidar com esse volume. Portanto, lavar sempre as mãos antes de manipular a sonda. Imaginemos que tem que trocar o saco, de X em X tempo o saco tem que ser trocado, não convém ter sempre o saco, mas quanto menos vezes manusear o encaixe do saco com a própria algália, melhor, porque quando há esse retirar de saco e colocação de outro, há sempre a probabilidade de entrarem bactérias e de provocarem aqui algum tipo de infecção urinária. E essa infecção, como sabem, já está, o risco sempre é maior, porque temos aqui um corpo estranho no meato, não é? E dentro da bexiga. Portanto, facilita as infecções. Portanto, lavamos bem as mãos com sabão, sempre bem lavadas com sabão. Portanto, a sonda, clampamos a sonda e ligamos ao saco coletor, depois ao novo saco coletor. Se for um saco que tenha uma torneirinha, podemos chegar e despejar, abrir a torneirinha, despejar, mas que lavamos sempre as mãos à mesma, escusamos desconectar a algália ao saco. Portanto, pode acontecer isso. Em relação às pessoas que fazem muitas vezes clampagem, há pessoas que não andam com o saco, conseguem controlar, há algo que se chama treino vesical também, pode acontecer, em que as pessoas, em vez de andarem com o saco, andam sim com um clamp, com um género de uma piramidezinha que se põe dentro da saída da algália, embora aqui aumente sempre a probabilidade de infecção urinária, não é? Mas a pessoa escusa de andar com o saco na rua e passa despercebido, tem só a algália com um clamp, e a pessoa, se não tiver essa sensação, essa sensibilidade, de uma em uma ou 2 em 2 horas convém fazer o dito despejo da bexiga, não é? E isso também vai sendo treinado ao longo do tempo, principalmente em doentes crónicos, que depois chegam à casa de banho, tiram um clamp e a pessoa, a bexiga esvazia, e depois colocam novamente o clamp. Portanto, funciona um bocado assim. Há quem tenha a vontade de urinar e há quem não tenha, não é? Quem tem, já sabe, tem vontade, tira o clamp. Quem não tem, convém fazer de uma ou 2 em 2 horas fazer esse esvaziamento. Durante a noite, este método não é tão eficaz, convém ligar um saco coletor para a pessoa até ficar mais descansada e colocar o saco coletor, sabemos, sempre abaixo da pessoa, portanto na cama, portanto o saco não convém ficar acima do nível da própria pessoa, não é? Para a gravidade aqui também trabalhar e ajudar e ter atenção onde o colocamos, porque se formos aquelas pessoas que têm um sono assim um bocado perturbado durante a noite e enrola-se na cama, vai enrolar e pode desconectar o saco e temos o acidente e até provocar aqui uma hematúria, que é tal sangue na urina, porque se a algália for haver um puxar da própria algália, pode provocar danos a nível da bexiga. Temos de ter cuidado com essas coisas. O saco também não convém andar sempre cheio, se chegarmos a um determinado nível, convém esvaziarmos para que não andemos com tanto peso também, até para andarmos na rua, quem anda, há dispositivos que dão para suportar esse mesmo saco e passa despercebido ao longo da perna, coloca-se ao longo da perna ou de outros sítios e eles encaixam-se naquela zona e a pessoa anda, se andar com calças nem se dá por isso que tem um saco ligado, um saco coletor que está ligado à algália. Portanto, isto é importante também. Os sinais de alerta, temos que ter atenção. Se for uma pessoa algaliada que começa a ter febres, se começa a ter, vai despejar o saco da urina e a urina tem um cheiro fétido, é mais espessa, é mais turva.
são alguns sinais de alerta de infecção urinária. Pode ter alguma infecção urinária, portanto a febre, não se esqueçam, febre, alterações do aspecto da urina, mais espessa, mais turva, urina até com alguns coágulos ou com sangue, não urinar há muito tempo, portanto deixar de urinar, a pessoa que costumava urinar durante o dia, por exemplo, 1 litro ou meio litro, e agora só urina 100 mililitros, não é normal, portanto temos que tentar perceber o que é que se passa, se há alguma obstrução, se há alguma inflamação, que não esteja a deixar fluir a urina como fluía. Portanto, temos que sempre ver isto e observar também, se na algália conseguimos ver coágulos de sangue, alguma coisa do género. Portanto, também temos que ter atenção se está a extravasar ou não a urina. Imaginemos que a pessoa está algaliada e a urina, é um homem, imaginemos, e a urina sai à mesma pelo meato do pénis. Em vez de ir para o tubinho da algália, para a sonda, está a sair pelo pénis. Não é normal, não é? Ou das duas uma. Ou o dispositivo não está bem colocado, ou então podemos ter aqui algum entupimento da própria algália, a bexiga da pessoa está tão cheia que a própria pressão faz com que a urina saia mesmo tendo uma sonda na uretra. Portanto, algo também não está bem e temos que tentar perceber, e isto são alguns dos sinais de alerta. Portanto, isto para dizer que é uma situação que também afeta muito a parte sexual, como é óbvio. Há pessoas que são supostamente eram ou são pessoas em idade ativa, não é? Portanto, e acaba por afetar a imagem, muito a imagem da pessoa, e também tem que haver aqui muitas vezes um acompanhamento psicológico. Às vezes são situações temporárias que acabam por ser resolvidas a longo prazo, não é? Ou a curto prazo, com um acompanhamento devido, mas são situações que temos de ter presente que afetam sempre a imagem da pessoa. Temos sempre atenção a este tipo de situações. Portanto, hoje ficamos por aqui. Obrigado por estarem desse lado, já sabem, sempre vídeos aqui no canal Cuidar Mais Saúde. Deem também um saltinho ao www.cuidarmaissaude.pt. É um novo projeto de cuidados ao domicílio. Se precisarem de alguma coisa, já sabem, contactem-me pelas vias que lá se encontram, por exemplo. E aqui, se quiserem deixar comentários na caixa de comentários, podem deixar, e também enviar e-mail também para o e-mail que aparece sempre aqui durante os vídeos. Já sabem, deixem um like, partilhem nas redes sociais, que subscrevam o canal, e já sabem, eu sou o Tiago Mota e estou aqui para esclarecer as vossas dúvidas sempre que possível. Até lá!